Palavras que respiram. O incolor. Tsukuru Tazaki. Capítulo 18. Tsukuru passou os 2 dias restantes caminhando pela cidade de Helsinki sem rumo. De tempos em tempos caía uma chuva fina que não chegava a incomodá-lo. Caminhando, ele pensou em várias coisas. Havia muitas coisas em que precisava pensar. Antes de voltar a Tóquio, queria organizar os sentimentos. Quando se cansava de andar, ou quando se cansava de pensar, entrava em um café, tomava café e comia um sanduíche. Perdeu-se uma vez, ficou sem saber direito onde estava, mas nem isso o incomodou. Não era uma cidade muito grande, e a linha do bonde passava por todo lugar. Além do mais, perder-se lhe dava uma sensação prazerosa naquele momento. Na tarde do último dia, foi à estação central de Helsinki. Sentou-se num banco e passou as horas simplesmente observando os trens que partiam e chegavam. Da estação, telefonou a Olga do celular, para lhe agradecer. Consegui encontrar a casa do Zaatainen, e ela de fato ficou surpresa quando me viu. E a Hämeenlinna é uma cidade encantadora. Que bom, que maravilha, disse Olga. Parecia que a alegria dela era sincera. Se tiver tempo, queria convidá-la para jantar em algum lugar, como forma de agradecimento, Tsukuru disse. Fico feliz pelo convite, mas hoje é aniversário de minha mãe, e prometi que ia jantar em casa com meus pais, disse Olga. Mande lembranças a Sara. Vou mandar sim, e obrigado por tudo, disse Tsukuru. À noite, ele pediu peixe num restaurante perto do porto recomendado por Olga, e tomou meia taça de chablis gelado. E pensou no Zaatainen. Certamente os 4 também estavam sentados ao redor de uma mesa a essa hora. Será que continuava ventando no lago? Em que ele estaria pensando agora? A sensação quente da respiração dela ainda permanecia em seus ouvidos. Ele retornou a Tóquio na manhã de sábado. Desfez a bolsa de viagem, tomou banho com calma e passou o resto do dia sem fazer nada em especial. Logo ao chegar, pensou em ligar para Sara. Chegou a pegar o telefone e discar o número, mas acabou devolvendo o fone ao gancho. Ele precisava de mais tempo para organizar os sentimentos. A viagem foi curta, mas aconteceram várias coisas. Ainda não conseguia ter a real sensação de estar de volta a Tóquio. Parecia que pouco tempo antes estava prestando atenção no som transparente do vento, à beira do lago no subúrbio de Hämeenlinna. Independentemente do que fosse falar para Sara, ele precisaria escolher bem as palavras. Lavou roupa, passou os olhos nos jornais acumulados e saiu antes de escurecer, para comprar comida, apesar de não sentir fome. Provavelmente por causa do fuso horário, sentiu muito sono quando ainda estava claro, deitou-se na cama às 8h30 e logo caiu no sono, mas despertou antes da meia-noite. Tentou continuar a leitura do livro que começara no avião, mas sua cabeça não funcionava bem. Por isso arrumou o quarto. Deitou-se na cama mais uma vez antes do amanhecer e acordou antes do horário de almoço de domingo. Parecia que seria um dia quente. Ligou o ar-condicionado, preparou e tomou café e comeu torrada com queijo. Depois de tomar uma ducha, ligou para a casa de Sara. Mas caiu na secretária eletrônica. Após o sinal, deixe sua mensagem, ela dizia. Hesitou um pouco, mas desligou sem falar nada. Os ponteiros do relógio da parede marcavam mais de 1h. Pensou em ligar para o celular dela, mas desistiu. Talvez ela estivesse no meio do almoço de domingo com o namorado. Ainda era um pouco cedo para estarem na cama fazendo amor. Tsukuru se lembrou do homem de meia-idade que andava de mãos dadas com Sara na avenida Omotesando. Por mais que tentasse expulsar essa cena da mente, ela o perseguia. Deitou-se no sofá e, pensando nessas coisas involuntariamente, sentiu como se uma agulha afiada espetasse suas costas. Era uma agulha fina, invisível aos olhos. A dor era leve e não houve sangramento, ele achava. Mas, mesmo assim, dor é dor. Ele foi à academia de bicicleta e nadou a distância de sempre na piscina. Uma dormência curiosa ainda permanecia em todo o corpo, e teve a sensação de que dormia de tempos em tempos, de repente, enquanto nadava. Naturalmente, não era possível dormir enquanto se exercitava, era apenas uma sensação. Mas, quando nadava, o corpo parecia entrar no piloto automático, e conseguiu ficar um tempo sem se lembrar de Sara e do homem,
o que o deixou aliviado. Voltando da piscina, dormiu por cerca de meia hora. Teve um sono denso, sem sonhos, como se a consciência tivesse sido completamente bloqueada. Depois passou alguns lenços e camisas a ferro e preparou o jantar. Fez um salmão com ervas no forno, espremeu limão sobre ele e o comeu com uma salada de batatas. Fez também sopa de miso com tofu e cebolinha verde. Tomou metade de uma lata de cerveja gelada e assistiu ao noticiário da noite na TV. Depois se deitou no sofá e leu seu livro. Recebeu uma ligação de Sara um pouco antes das 9 da noite. Como vai o jet lag? Ela disse. O sono está meio confuso, mas estou bem, disse Tsukuru. Pode falar agora. Não está com sono? Estou com sono, sim, mas estou pensando em aguentar mais uma hora antes de dormir. Amanhã começo a trabalhar, e na empresa não dá para cochilar. É melhor fazer isso, disse Sara. Foi você quem me ligou no telefone de casa à 1 da tarde mais ou menos, não foi? Tinha esquecido de checar a secretária eletrônica, e só percebi agora. Fui eu. Bem nessa hora eu tinha saído para fazer compras perto de casa. Foi, disse Tsukuru. Mas você não deixou mensagem. Não gosto de deixar mensagem. Sempre fico nervoso, e as palavras não saem direito. Pode ser, mas você consegue falar pelo menos seu nome, não consegue? Consigo. Poderia ter deixado pelo menos meu nome. Ela deu um tempo. Eu estava muito preocupada. Queria saber se tinha dado tudo certo na viagem. Você poderia ter deixado pelo menos uma mensagem curta, não acha? Desculpe. Deveria ter deixado, Tsukuru disse. E o que você fez hoje, no resto do dia? Lavei roupa e fiz compras. Cozinhei, limpei a cozinha e o banheiro. Eu também preciso de um domingo tranquilo como esse, ela disse, e ficou em silêncio por um tempo. E o assunto da Finlândia, conseguiu resolver? Encontrei Preta, disse Tsukuru. Consegui conversar a sós com ela, com calma. Olga me ajudou muito. Que bom. Ela é eficiente, não é? Muito. Ele contou que fora encontrar iria à beira de um belo lago a cerca de 1h30 de carro de Helsinki. Que ela passava o verão nessa casa com o marido, 2 filhas pequenas e um cão. Que ela fazia cerâmicas junto com o marido num pequeno ateliê perto dali, todos os dias. Ela parecia feliz. A vida na Finlândia deve combinar com ela, disse Tsukuru. Exceto por algumas noites longas e escuras de inverno, mas ele não mencionou isso. Você acha que valeu a pena ter ido à longínqua Finlândia só para se encontrar com ela? Perguntou Sara. Acho que valeu. Alguns assuntos só podem ser discutidos pessoalmente. Graças a isso, muitos fatos foram esclarecidos. Não significa que fiquei completamente satisfeito, mas, para mim, teve um grande significado. Para o meu coração, quero dizer. Que bom! Fico contente em ouvir isso. Houve um breve silêncio. Um silêncio sugestivo, como se tentasse estimar a direção do vento. Depois, Sara disse. O tom da sua voz está um pouco diferente do normal, ou é só impressão minha? Não sei. Talvez minha voz esteja estranha porque estou cansado. Foi a primeira vez na vida que passei tanto tempo dentro de um avião. Então não significa que teve algum problema em especial? Não tive nenhum problema. Tenho muitas coisas para te contar, mas, se começar, acho que não vou terminar tão cedo. Acho melhor nos encontrarmos em breve para eu contar o que aconteceu, na ordem certa. Vamos nos encontrar, sim. De qualquer forma, que bom que você não perdeu viagem indo à Finlândia. Obrigado. Foi tudo graças a você. De nada. Houve mais um breve silêncio. Tsukuru prestou atenção cuidadosamente. A sensação de algo não dito ainda pairava no ar. Tenho uma pergunta a fazer, disse Tsukuru, decidido. Talvez seria melhor não tocar nesse assunto. Mas sinto que é melhor ser sincero com os meus próprios sentimentos. Claro, disse Sara. Concordo que é melhor você ser sincero com os seus sentimentos. Pode perguntar o que você quiser. Não sei direito como falar sobre isso, mas tenho a impressão de que, além de mim, você tem uma relação com outro homem. Já faz um tempo que isso está me incomodando. Sara ficou um tempo em silêncio. Tem a impressão? Ela perguntou. Significa que você tem uma sensação vaga. Significa apenas que tenho essa sensação vaga, disse Tsukuru. Como já disse antes, não tenho uma intuição muito boa. Minha cabeça é feita basicamente para construir coisas que tenham forma, como meu próprio nome diz.
A estrutura de minha cabeça é bem simples. Não entendo muito bem do funcionamento da mente das pessoas. Ou melhor, parece que não entendo direito nem como funciona a minha mente. Frequentemente cometo erros em relação a questões delicadas como essa. Por isso, procuro não pensar sobre assuntos mais complexos. Mas é uma coisa que me incomoda faz tempo. E achei que seria melhor perguntar francamente a você do que ficar remoendo na minha cabeça. Entendi, disse Sarah. Então, você gosta de outro homem além de mim? Ela ficou em silêncio. Tsukuru disse: quero que você entenda que, mesmo que a resposta seja sim, não a estou censurando. Talvez não seja um assunto em que eu deva me intrometer. Você não tem nenhuma obrigação comigo, e eu não tenho o direito de exigir algo de você. Eu só queria saber se a minha sensação está errada ou não. Sarah deu um suspiro. Eu preferiria que você não falasse de obrigação ou direito. Parece que estamos discutindo a revisão da Constituição. Entendi, disse Tsukuru. Acho que o modo como falei não foi muito adequado. Mas, como disse antes, eu sou uma pessoa bem simples. Com uma sensação assim, acho que não vou conseguir fazer as coisas direito. Sarah ficou em silêncio de novo. Dava para imaginá-la perfeitamente, seus lábios firmemente cerrados, o telefone na mão. Depois de um tempo, ela disse, com a voz serena: você não é uma pessoa simples. Você só está tentando achar que é. Se você diz isso, talvez seja verdade. Eu não sei bem, mas é certo que, pelo meu temperamento, uma forma simples de viver combina mais comigo. Especialmente em se tratando de um relacionamento. Eu fiquei ferido algumas vezes, e não queria mais passar por isso. Entendi, disse Sarah. Já que você está sendo franco, eu também quero ser franca com você. Mas você poderia me dar mais um pouco de tempo? Quanto tempo? Deixe-me ver. Uns 3 dias. Hoje é domingo, então na quarta-feira acho que podemos conversar. Acho que posso responder a sua pergunta. Você está livre na quarta à noite? Estou livre, sim, disse Tsukuru. Nem precisava abrir a agenda para confirmar. Depois de escurecer, ele não tinha nenhum compromisso. Vamos jantar, e aí falamos de vários assuntos, abertamente. Tudo bem, disse Tsukuru. Desligaram o telefone. Naquela noite, Tsukuru teve um sonho longo e estranho. Ele estava sentado diante do piano, tocando uma sonata. Era um grande piano de cauda novo, e as teclas brancas eram muito brancas, e as pretas, muito pretas. No suporte, havia uma enorme partitura aberta. Uma mulher de vestido preto justo e sem brilho estava ao lado dele, virando as páginas da partitura para ele de forma ágil, com seus longos dedos brancos. O momento de cada virada era preciso. Seus cabelos eram muito negros e batiam na cintura. Parecia que nesse lugar tudo era composto de gradações de preto e branco. Não havia nenhuma outra cor. Ele não sabia quem era o compositor daquela sonata para piano. De qualquer forma, era uma música muito longa. A partitura era grossa como uma lista telefônica. Estava preenchida de notas musicais, e as páginas eram literalmente muito escuras. Era uma música difícil, com estrutura complexa, que exigia uma técnica de interpretação avançada. Além do mais, ele nunca a ouvirá antes. Mesmo assim, só de olhar uma vez a partitura, Tsukuru conseguia compreender instantaneamente o mundo expresso nela e transformá-lo em som. Era como interpretar uma planta complexa em 3D. Ele tinha esse dom especial. E seus dedos bem treinados corriam sobre o teclado de ponta a ponta, como se fossem um vendaval. Era realmente sensacional, e lhe dava vertigem, a experiência de conseguir decifrar corretamente e mais rápido que qualquer pessoa o mar de códigos emaranhados, e oferecer uma forma correta a eles. Enquanto executava absorto essa música, seu corpo foi atingido ferozmente por uma inspiração que parecia um raio numa tarde de verão. Era uma música com uma ampla estrutura virtuosística, mas também introspectiva e bela. Ela representava de forma direta, delicada e completa o ato de viver. Era um aspecto importante do mundo que podia ser expresso somente através da música. Ele sentiu orgulho por conseguir interpretar com as próprias mãos esse tipo de música. Uma intensa alegria fez estremecer sua coluna. Mas, infelizmente, os ouvintes diante dele pareciam não compartilhar a mesma opinião. Eles estavam inquietos, e pareciam entediados e irritados. O som das cadeiras rangendo e das tosses chegava aos seus ouvidos. Que coisa!
Essas pessoas não compreendiam em absoluto o valor daquela música. Ele tocava em um lugar parecido com um grande salão de uma corte. O chão era de mármore liso, e o teto era alto, com uma bela claraboia no centro. As pessoas ouviam a música sentadas em cadeiras elegantes. Talvez houvesse umas 50 pessoas. Todas eram refinadas e se vestiam bem. Provavelmente eram cultas. Mas, infelizmente, não tinham capacidade para compreender a essência formidável daquela música. Com o tempo, o ruído produzido pelas pessoas foi aumentando e se tornando cada vez mais irritante. Ficava cada vez mais incontrolável, chegando a se sobressair ao próprio som da música. Nem ele próprio conseguia escutar direito o que tocava. Ele ouvia apenas o ruído, a tosse e os gemidos de insatisfação amplificados a ponto de serem grotescos. Mesmo assim, seus olhos liam a partitura como se a absorvessem, e seus dedos continuavam percorrendo o teclado energicamente, como se possuídos. Em determinado momento ele se deu conta de que a mulher de vestido preto que virava as páginas da partitura tinha 6 dedos nas mãos. O 6º dedo tinha quase o tamanho do mindinho. Ele ficou atônito e seu coração tremeu. Ele queria levantar os olhos e ver o rosto da mulher de pé ao seu lado. Como ela era? Será que ele a conhecia? Mas, até que terminasse aquele movimento, ele não podia tirar os olhos nem por um instante da partitura. Mesmo que ninguém mais estivesse ouvindo a música. Foi então que Tsukuru despertou. O mostrador verde do relógio digital da cabeceira marcava 2h35. Ele estava todo suado e o coração ainda marcava o tempo de forma seca. Ele saiu da cama, tirou o pijama, se enxugou com uma toalha, vestiu uma camiseta e uma cueca limpas e se sentou no sofá da sala. No meio da escuridão, pensou em Sarah. Ele se arrependeu de todas as palavras que dissera a ela no telefone pouco tempo antes. Ele não deveria ter tocado naquele assunto. Ele queria telefonar para Sarah imediatamente e retirar tudo o que dissera. Mas não podia ligar para ela pouco antes das 3 da madrugada, e muito menos fazer com que ela se esquecesse completamente de todas as palavras que foram ditas. Talvez eu a perca de vez, Tsukuru pensou. Em seguida, ele pensou em Eri. Eri Kurono Atainen. Mãe de 2 filhas pequenas. Ele pensou no lago azul que se estendia por trás das bétulas brancas e no som do pequeno bote a bater no cais. Cerâmicas com belos desenhos, gorjear dos pássaros e latido do cão. E anos de peregrinação executado com beleza por Alfred Brendel. A sensação dos seios fartos de Eri pressionados silenciosamente contra o corpo dele. Respiração quente e bochechas molhadas de lágrimas. Várias possibilidades perdidas e um tempo que já não volta mais. Em determinado momento os dois estavam na mesa e simplesmente ouviam em silêncio os pássaros cantando lá fora, sem tentar procurar palavras. Era um canto peculiar e curioso. O mesmo canto se repetiu várias vezes na floresta. Os pais estão ensinando os filhotes a cantar daquele jeito, disse Eri. E sorriu. Até vir morar aqui, eu não sabia que os pássaros tinham que aprender o canto com os pais. A vida é como uma partitura complexa, pensa Tsukuru. Ela está repleta de semicolcheias e fusas, com muitos códigos esquisitos e anotações ininteligíveis. É um trabalho árduo decifrá-los corretamente, mesmo conseguindo fazer isso e conseguindo convertê-los em sons corretos, nem sempre o significado contido neles será compreendido e reconhecido corretamente pelas pessoas. Nem sempre trará felicidade às pessoas. Porque a ação humana precisa ser algo tão complicado. Conquiste a Sarah. Você precisa dela. Aconteça o que acontecer, você não pode perdê-la, disse Eri. Não há nada que falte em você. Tenha autoconfiança e coragem. É só disso que você precisa. E cuidado para não ser apanhado por duendes maus. Ele pensou em Sarah, e pensou que ela podia estar entre os braços desnudos de alguém. Não, não é de alguém. Ele viu o homem com os próprios olhos. Junto dele, Sarah estava com uma expressão muito feliz. Os dentes alinhados e bonitos escapavam pelo sorriso dela. Ele fechou os olhos no meio da escuridão e pressionou as têmporas com os dedos. Não posso continuar vivendo com esse sentimento, ele pensou. Mesmo que seja só por mais 3 dias. Tsukuru apanhou o telefone e digitou o número de Sarah. Os ponteiros do relógio indicavam um pouco antes das 4. O telefone tocou 12 vezes, até que Sarah atendeu. Por favor, me desculpe por estar ligando a essa hora, disse Tsukuru. Mas queria falar com você de qualquer jeito. Agora, que horas são? Quase 4 da manhã. Poxa,
Eu nem lembrava que esse horário existia, disse Sara. Pela voz, ela parecia ainda não ter despertado completamente. Então, quem morreu? Ninguém morreu, disse Tsukuru. Ninguém morreu ainda. Mas eu queria falar uma coisa para você ainda essa noite, de qualquer jeito. O que é? Amo você, Sara, e desejo você do fundo do meu coração. Houve um barulho de procurar algo do outro lado da linha. Depois ela deu uma tossida e soltou algo que parecia um suspiro. Posso falar agora? Perguntou Tsukuru. Claro, disse Sara. Afinal, não são nem 4 da manhã, ninguém está ouvindo a essa hora. Pode falar tudo o que quiser. Está todo mundo dormindo pesado. Eu realmente amo você, e desejo você, Tsukuru repetiu. É isso que você queria falar para mim no telefone antes das 4 da manhã. Você andou bebendo? Não, estou completamente sóbrio. É mesmo, disse Sara. Para um sujeito de exatas, você até que consegue ser bem impulsivo. É porque é a mesma coisa que construir estações. Como assim, a mesma coisa? É simples. Se não existir a estação, o trem não pode parar. O que eu preciso fazer antes de tudo é imaginar a estação e dar a ela cor e forma concretas. Esse é o primeiro passo. Se houver algum defeito, basta consertar depois. E eu estou acostumado com trabalhos desse tipo. Porque você é um engenheiro formidável. Eu quero ser. E você está construindo uma estação especial para mim, até quase de manhã, trabalhando duro, sem descansar. É, disse Tsukuru. Porque amo você, e desejo você. Eu também gosto muito de você. Toda vez que encontro com você, me sinto mais atraída, disse Sara. Como se abrisse uma lacuna na página, ela fez uma pequena pausa. Mas agora não são nem 4 da manhã, e os pássaros ainda estão dormindo. Não posso dizer que minha cabeça esteja funcionando bem. Por isso, você pode esperar só mais 3 dias. Tudo bem, mas só mais 3 dias, disse Tsukuru. Acho que esse é o meu limite. Por isso te liguei a essa hora. 3 dias são suficientes, Tsukuru. Vou cumprir o prazo. Vamos nos encontrar na 4ª à noite. Me desculpe por ter te acordado. Tudo bem. Foi bom ter descoberto que às 4 da madrugada o tempo corre direitinho. Está claro lá fora? Ainda não, mas daqui a pouco vai começar a clarear. Os pássaros vão começar a cantar também. Os pássaros que acordam cedo conseguem pegar muitos bichinhos. Teoricamente. Mas provavelmente não vou conseguir verificar isso. Boa noite, ele disse. Ei, Tsukuru, disse Sara. Boa noite, disse Sara. Fique tranquilo e durma bem. E ela desligou. Continua. Palavras que respiram.